Propriedade material. Você sabe o que é? Direito material. A propriedade material constitui-se na relação jurídica entre autor e obra, em função da criação ou da respectiva colocação em circulação e perante a todos. Você sabe o que é crime material? Os crimes contra a propriedade material se dividem em crimes contra a propriedade industrial, Lei 9.279 de 1996, e crimes contra os direitos autorais, conforme previsto no artigo 184 do Código Penal. A doutrina classifica tal crime como comum, formal, unilateral ou concurso e instantâneo. Sendo assim, pode ser praticado por qualquer pessoa. É admitido em qualquer forma de execução. Pode ser praticado tanto por uma quanto por várias pessoas, e não há continuidade no tempo. A consumação acontece em um momento determinado. Direito autoral. Dá-se o nome de direito autoral o direito do autor ao conjunto de prerrogativas que a lei garante aos criadores de obras intelectuais, com o objetivo de resguardar as explorações de suas criações, que, a princípio, é exclusivo. Esse tema é crucial para qualquer criador de obras ou empresas que exploram comercialmente programas de computador, marcas, patentes, músicas, coreografias, obras plásticas, desenhos, adaptações, traduções, dentre muitas outras coisas. Ele tem como escopo o indivíduo, autor, que esteja dentro do território nacional, seja ele um brasileiro ou estrangeiro. Esse ramo do direito ainda se subdivide em duas classificações, os morais e os patrimoniais. Direitos morais têm natureza pessoal e asseguram legalmente a autoria dos aspectos originais da criação. Eles são exclusivos do autor e não podem ser renunciados. Além disso, garante o direito à indicação de autoria. O autor tem sempre o direito de ser mencionado como criador, através da indicação de seu nome ou de seu pseudônimo. Circulação ou não da obra. Ele também tem o direito de retirá-la de circulação se desejar. Modificações na obra. O autor pode alterar a obra ou impedir quaisquer alterações. Direitos patrimoniais. Os direitos patrimoniais do autor tratam da utilização e exploração econômica, diferentemente do direito moral e autoral. O patrimonial pode ser renunciado ou transferido para outras pessoas, além de serem transmitidos a herdeiros após o falecimento do autor. A Lei de Direitos Autorais. A principal diretriz sobre os direitos autorais no Brasil é a Lei de número 9.610, de 98. Seu conteúdo traz uma lista das obras protegidas, define o autor da criação, estabelece como funcionam os direitos morais e patrimoniais, entre outros tópicos. Porém, ainda há outras normas que também tratam sobre o tema, como o Decreto número 9.574, de 2018, que agrupa diversos atos normativos que foram editados visando a gestão dos direitos autorais. Em relação às normas internacionais, o Brasil é signatário da Convenção de Berna, que afirma que a proteção ao direito autoral deve se dar de forma automática, não devendo ser subordinado a qualquer formalidade. Dessa forma, se o direito autoral existir nos países que participam dessa convenção, as determinações nacionais consequentemente serão válidas em todos os demais países signatários, conferindo validade internacional aos registros nacionalmente feitos. Por essa razão, que o artigo 18 da Lei de número 9.610 de 2018 diz que os direitos independem de registro, mas ele pode ser feito para comprovar a autoria de uma obra perante tribunais, órgãos públicos e outras pessoas. Qual a finalidade da Lei de Direitos Autorais? Quais as obras protegidas? A finalidade principal da Lei dos Direitos Autorais é a de proteger o vínculo entre o autor e sua obra intelectual. Veja alguns exemplos dos itens que são abrangidos pela legislação: textos, livros, folhetos e outros materiais que sejam literários, científicos ou artísticos, sermões, conferências e outros bens similares, obras dramáticas e dramáticas musicais, tendo letras ou não, coreografias cuja execução cênica se fixe por escrito ou outras formas, obras fotográficas produzidas por qualquer processo equivalente à fotografia.
obras audiovisuais com som ou não, ilustrações, cartas geográficas e outras similares, softwares, programas de computador, adaptações, traduções e demais transformações da obra, desenhos, gravuras, esculturas, pinturas, artes cinéticas, etc. Como funciona o registro das obras? Apesar de a legislação brasileira não exigir o registro em órgãos oficiais para constituir o direito, trata-se de um procedimento muito importante para garantir a proteção dos itens e bens criados, já que você conseguirá comprovar mais facilmente a sua autoria, quando necessário. Presume-se sendo o autor quem primeiro registrou a obra, apesar do ato ter um caráter meramente declaratório. Se o autor deseja registrar uma obra intelectual, como roteiro, livros, artigos, etc., ele deverá fazê-lo na Biblioteca Nacional da Propriedade Industrial, INPI. É uma autarquia responsável pelo registro de marcas, patentes, programas de computador, incluindo jogos, indicação geográfica, entre outros. O procedimento de registro varia para cada tipo de bem e é preciso pagar determinadas taxas, as quais alteram dependendo se o registro é de interesse de uma pessoa física ou jurídica. É muito importante que os empreendedores e empresários se atentem ao uso das marcas que são exclusivas de uma empresa. A Lei de Direitos Autorais consiste em uma ferramenta importante para que você garanta a proteção de suas obras. Entretanto, como esse é um tema bastante amplo, recomendamos que você procure apoio de especialistas no ramo para solucionar seus problemas específicos. A propriedade industrial é um braço da propriedade intelectual e tem a função de proteger um inventor ou empresário em diferentes aspectos, seja na criação e exploração de uma inovação, marca, desenho industrial, etc. Veja ao lado todos os itens que são previstos na propriedade industrial: marca, patente, desenho industrial, indicação geográfica, segredos industriais e repressão à concorrência desleal. Lei de Propriedade Industrial. A lei foi criada em maio de 1996 com o objetivo de regular os direitos e obrigações referentes às concessões e utilização de patentes, marcas, desenhos industriais, indicações geográficas, entre outros. Essa lei é de extrema importância para todos os brasileiros e estrangeiros que tenham um negócio no Brasil. Isso porque especifica as diretrizes para a concessão de registro de marca, item essencial para todo e qualquer empreendimento. É esta lei que ajuda você a proteger o nome, logo, a identidade do seu negócio. Também ajuda a proteger uma invenção ou uma inovação que pessoa ou uma empresa desenvolveu. O que a Lei de Propriedade Industrial protege? A Lei de Propriedade Industrial LPI 9.279 de 1996 tem a importância de regulamentar e possibilitar o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Isso porque rege as obrigações, direitos, penalidades e o tempo de proteção relativos à concessão de marca, desenho industrial, programa de computador, transferência de tecnologia, patente, indicações geográficas, topografia de circuito integrado, informação tecnológica de patentes. Patentes de invenção e de modelo de utilidade, registro de desenho industrial, registro de marca, repressão às falsas indicações geográficas e repressão à concorrência desleal. A lei especifica todas as diretrizes sobre o que pode e o que não pode em cada um dos casos acima, bem como é válida para todo o território nacional e se aplica a qualquer brasileiro ou estrangeiro que solicite registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI, órgão que regulamenta e concede direitos referentes à propriedade industrial no Brasil. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Artigo 1º. Esta lei regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Artigo 2º. A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial
considerando seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país, efetua-se mediante: inciso 1. Concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade. Inciso 2. Concessão de registro e de desenho industrial. Inciso 3. Concessão de registro de marca. Inciso 4. Repressão às falsas indicações geográficas. E inciso 5. Repressão à concorrência desleal. Artigo 3º. Aplica-se também o dispositivo nesta lei. Inciso 1. Ao pedido de patente ou de registro proveniente do exterior e depositado no país por quem tenha proteção assegurada por tratado ou convenção em vigor no Brasil. Inciso 2. Aos nacionais ou pessoas domiciliadas em país que assegure aos brasileiros ou pessoas domiciliadas no Brasil a reciprocidade de direitos iguais ou equivalentes. Artigo 4º. As disposições dos tratados em vigor no Brasil são aplicáveis em igualdade de condições às pessoas físicas e jurídicas nacionais ou domiciliadas neste país. Artigo 5º. Consideram-se bens móveis para os efeitos legais os direitos de propriedade industrial. Registro de marcas. O registro de marcas é um título que tem o objetivo de assegurar o direito à utilização de forma exclusiva em todo o território nacional de uma marca, protegendo assim o nome e o logo de um negócio. Podem requerer o registro de marca no INPI qualquer pessoa física, bem como qualquer empresa, independente do tamanho. O registro é válido por 10 anos e renovável a cada 10 anos. Quando o empreendimento não possui registro da marca, o mesmo não encontra-se protegido da utilização, inclusive comercial, na mesma por um terceiro. Além disso, está sujeito às penalidades previstas na lei, caso a marca que utilize seja registrada por outra pessoa ou empresa. Registro de patente. O registro de patente é um título também emitido pelo INPI que visa garantir a propriedade temporária de uma invenção ou processo inventivo que sejam novidade no mercado. O processo trata de invenções ou melhoramentos tecnológicos e protege o empreendedor ou inventor da novidade contra a utilização da inovação sem a devida autorização por outras pessoas e empresas. Quem registra a patente de uma inovação tem o direito perante a lei brasileira de utilizar e explorar comercialmente com exclusividade o invento. A proteção é válida por até 20 anos, contados a partir da data de solicitação do registro. Desenhos industriais. Esta proteção tem o objetivo de resguardar exclusivamente a forma plástica, o design de um produto. As demais proteções referentes à tecnologia e funcionalidades devem ser salvaguardadas pelo registro de patente. Indicações geográficas. Esse tipo de propriedade industrial, também regido pela LPI, tem o objetivo de proteger as qualidades e características de um produto originário de uma região específica, concedendo aos produtores desta localização a exclusividade no uso e comercialização do produto com o nome do local. Artigo 6º. Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condições estabelecidas nesta lei. Parágrafo 1º. Salvo prova em contrário, presume-se o requerente legitimado a obter a patente. Parágrafo 2º. A patente poderá ser requerida em nome próprio pelos herdeiros ou sucessores do autor, pelo cessionário ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou prestação de serviços determinar que pertence à titularidade. Parágrafo 3º. Quando se tratar de invenção ou de modelo de utilidade realizado conjuntamente por 2 ou mais pessoas, a patente poderá ser requerida por todas ou qualquer delas, mediante nomeação e qualificação dos demais, para ressalva dos respectivos direitos. Parágrafo 4º.
O inventor será nomeado e qualificado, podendo requerer a não divulgação de sua nomeação. Artigo 7º. Se 2 ou mais autores tiverem realizado a mesma invenção ou modelo de utilidade, de forma independente, o direito a obter a patente será assegurado àquele que provar o depósito mais antigo, independente das datas de invenção ou criação. Parágrafo único. A retirada de depósito anterior sem produção de qualquer efeito dará prioridade ao depósito imediatamente posterior. E também temos artigos do Código Penal do 183 ao 186. Dos crimes contra as patentes. Artigo 183. Comete crime contra a patente de invenção ou de modelo de utilidade quem: inciso 1. Fabrica produto que seja objeto de patente, de invenção ou de modelo de utilidade, sem autorização do titular, ou, inciso 2, usa meio ou processo que seja objeto de patente de invenção, sem autorização do titular. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Artigo 184. Comete crime contra a patente de invenção ou de modelo de utilidade quem: inciso 1. Exporta, vende, expõe ou oferece à venda, tem em estoque, oculta ou recebe, para utilização com fins econômicos, produto fabricado com violação de patente de invenção ou de modelo de utilidade, ou obtido por meio ou processo patenteado, ou, inciso 2, exporta produto que seja objeto de patente ou de invenção, ou de modelo de utilidade ou obtido por meio ou processo patenteado no país, para os fins previstos no inciso anterior e que não tenha sido colocado no mercado externo diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento. Pena: detenção de 1 a 3 meses ou multa. Artigo 185. Fornecer componente de um produto patenteado, ou material ou equipamento para realizar um processo patenteado, desde que a aplicação final do componente, material ou equipamento induza necessariamente a exploração de um objeto de patente. Pena: detenção de 1 a 3 meses ou multa. Artigo 186. Os crimes deste capítulo caracterizam-se ainda que a violação não atinja todas as reivindicações da patente ou se restringe à utilização de meios equivalentes ao objeto da patente. A LPI é de extrema importância para todos que têm um negócio no Brasil. Entenda neste post o que é e quais os direitos e obrigações que a lei regulamenta. A Lei de Propriedade Industrial foi criada em maio de 1996 com o objetivo de regular os direitos e obrigações referentes às concessões e utilização de patentes, marcas, desenhos industriais, indicações geográficas, entre outros. Essa lei é de extrema importância para todos os brasileiros e estrangeiros que tenham um negócio no Brasil. Isso porque especifica as diretrizes para a concessão do registro de marca, item essencial para todo e qualquer empreendimento. É essa lei que ajuda o comerciante a proteger o nome, o logo e a identidade de seu negócio. Também ajuda a proteger uma invenção ou uma inovação que uma pessoa ou empresa desenvolveu. Clubes de futebol. Trazemos 3 exemplos. O Atlético Mineiro possui contrato com uma empresa especializada em criatividade inteligente no licenciamento de marcas. O grupo é responsável pela gestão, prospecção de fornecedores e identificação de novos produtos que levarão a marca Galo. Em outubro de 2021, o Atlético Mineiro possuía 400 produtos licenciados. O objetivo é dobrar este número para 2022. O licenciamento pode ser feito para diversos tipos de produtos, como por exemplo, toalhas, chinelos, copos, desodorantes, chaveiros, bonecos, bonés, abridores de garrafas, calendários, cadernos, canetas, bicicletas, cadeiras de praia, camisas retrô e comemorativos, esquis, etc. Em agosto de 2021, o departamento jurídico do clube acionou a Polícia Civil, que apreendeu cerca de 200 camisas do manto da massa, comercializados em shoppings populares. Cruzeiro também possui contrato com uma empresa especializada em licenciamento de produtos e fiscalização da utilização da marca de forma correta. Através dessa parceria, o clube tem condições de acompanhar
a aprovação de produtos e ter um controle maior sobre o recebimento dos royalties devidos por esses licenciamentos. O clube possui aproximadamente 600 produtos licenciados e dispõe de um canal direto com o torcedor para denunciar a pirataria, quando este verificar no mercado a disponibilidade de produtos sem licenciamento pelo clube. Todo produto licenciado pelo clube possui um selo holográfico. A denúncia pode ser feita por e-mail, combatepirataria@clube.cruzeiro.com. O Corinthians, em dezembro de 2021, promoveu uma ação conjunta de seu departamento jurídico e de marketing do clube, junto com forças policiais, a apreensão de mais de 1.000 itens tirados de circulação por não possuírem licenciamento. O clube pretende manter essa estratégia durante alguns meses. O Corinthians fez uma campanha de conscientização junto aos torcedores para que esses não adquiram produtos piratas e denunciem quando identificar no mercado. Neste caso, os crimes que entraram em investigação foram pirataria, falsificação, violação de direito autoral e propriedade de marca. Esse tipo de ação é considerado proteção à propriedade industrial. Se uma empresa tem interesse de produzir algum item relacionado a um clube de futebol, deve procurar este clube para verificar os procedimentos para licenciamento. A produção desses itens sem o devido licenciamento poderá levar a punições judiciais. ECAD, Escritório Central de Arrecadação. Qual o papel do ECAD? O objetivo de efetuar cobranças sobre a exibição de conteúdo de direitos autorais ligados a entidades. O elo que conecta compositores, intérpretes, músicos, editores e produtores fonográficos aos canais e espaços onde a música toca e emociona as pessoas. Administrado por 7 associações de música, o ECAD é referência mundial na área em que atua, facilitando o processo de pagamento e distribuição dos direitos autorais. Em 2021, foi arrecadado via ECAD 1,08 bilhões de reais. Desse total, foram distribuídos 901 milhões em direitos autorais para mais de 267 mil compositores e demais titulares, além das associações. A arrecadação. A definição do valor a ser pago considera fatores como o local em que a música é tocada, sua importância para o negócio, o ramo de atividade, tipo de utilização musical e região socioeconômica do estabelecimento. Distribuição. Dos valores arrecadados, 85% são repassados aos compositores, intérpretes, músicos e demais titulares. Outros 5% ficam com as associações de música. Ao ECAD são repassados 10% restantes. Tecnologia. Os investimentos constantes em soluções tecnológicas e inovação garantem ainda mais agilidade e precisão na distribuição dos direitos autorais, com o uso de tecnologia de ponta, quando uma obra musical é tocada publicamente em emissoras de rádio, TV, shows, eventos, internet, bares, restaurantes, casas de shows, lojas, boates, cinemas, academias, hotéis, plataformas de streaming, entre outros, os compositores e demais artistas devem receber o justo pagamento pelo uso de seu trabalho. O artista deve registrar a sua obra para ter reconhecido o seu direito. As obras são frutos do esforço e trabalho de artistas e, por isso, os locais que usam música publicamente devem pagar direitos autorais aos compositores, intérpretes e músicos por meio do ECAD. Quem deve pagar direitos autorais? Todas as pessoas e empresas que utilizam música publicamente, como estabelecimentos comerciais, academias de ginástica, bares, cinemas, emissoras de rádio e televisão, prefeituras, promotores de shows e demais pessoas físicas. Canais e espaços que utilizam música protegidas devem pagar os direitos autorais dos artistas. Para pagar o direito autoral, basta procurar a unidade do ECAD mais próxima para informação sobre licenciamento. O pagamento é feito por meio de boleto bancário, podendo ser mensal, para emissoras de rádio e televisão, estabelecimentos comerciais, plataformas digitais, entre outros, ou eventual em caso de shows e eventos. Roupas com personagens Turma da Mônica, Marvel, Star Wars, Disney e outras marcas famosas. Uma camisa que tem o rosto de Cebolinha e da Mônica, Hulk, Superman, Mulher Maravilha, precisa ter uma autorização da detentora, ou seja, precisa licenciar esse produto junto ao detentor da marca. Se for Mônica e Cebolinha, licenciar junto a Maurício de Souza Produções. Se for do Homem-Aranha ou Vingadores, precisa licenciar junto a Marvel. Batman, Superman e Mulher Maravilha, precisa licenciar junto a DC. Assim como utilizar as princesas, procurar a Disney. Isso vale para qualquer tipo de produto, seja camiseta, mochila, blusa, copo, caneca, caneta, chinelo, sandália e etc.
Caso não tenha licenciamento, será considerado crime tipificado no artigo 184 do Código Penal. Os interessados em estampar fotos ou imagens de personagens só podem fazer isso sem a necessidade de licenciamento utilizando bancos de imagens gratuitos, onde essas imagens são liberadas para uso por qualquer pessoa. No Google tem uma ferramenta para essa busca, ou se essa imagem for de domínio público, ou seja, 70 anos após a morte dos donos dos direitos autorais. Em 2036, todos os personagens criados por Walt Disney poderão entrar em domínio público, quando fará 70 anos de sua morte. Porém, a Disney vem trabalhando para encontrar uma forma de se proteger antes que isso ocorra, já que um dos principais faturamentos do grupo Disney é com licenciamento. No site www.dominiopublico.gov.br há diversas obras que se encontram em domínio público, ou seja, podem ser utilizadas por qualquer pessoa. Alguns personagens famosos em domínio público. Em 2022, Bambi e Ursinho Puff entrarão em domínio público a partir de 1/1/2022, referente aos livros originais. No caso do Ursinho Puff e Bambi, domínio público se estende apenas aos livros originais e não às sequências ou adaptações subsequentes. Enquanto Puff, Leitão, Corujão e o menino Christopher Robin foram liberados, o Tigrão ainda está protegido. Por quê? Só foi apresentado no livro em 1928, ou seja, mantém-se protegido até 2024. Nos Estados Unidos são 95 anos de proteção. Outras obras e personagens importantes que já estão em domínio público. Citamos alguns exemplos. 50 obras de Sherlock Holmes, Aladdin, Merlin, o Mago Supremo, Frankenstein, o Guerreiro Desmorto, Ali Babá e os 40 Ladrões, Alice no País das Maravilhas, Claude, o Corcunda de Notre Dame, Cinderela, Peter Pan, Popeye, Drácula, Mickey Mouse a partir de 1/1/24 para a versão que aparece no curta-metragem de Istanbul Wiley de 1928. Criando nome para o comércio utilizando uma marca famosa. Não é permitido utilizar o nome de um personagem de uma obra para dar nome ao ponto comercial ou o nome de uma marca já existente. Além do nome, deve-se verificar o símbolo a ser utilizado, como por exemplo, tênis Nike. E você abre uma empresa de calçados com o nome Mike, utilizando o mesmo desenho da Nike. Assim como não pode ter um tênis chamado Adidas. Dentro da legislação existem algumas distinções sobre marcas, como por exemplo, marcas de alto renome. Neste caso, nenhuma outra empresa pode utilizar este nome. Exemplo, Coca-Cola. Mesmo se fosse para abrir uma metalúrgica com este nome, Coca-Cola tem exclusividade. Outros exemplos de marcas de alto renome registrados no INPI: Barbie, Tigre, Bombril, SBT, Rexona, Pantene, Lacta, Fusca, Balduco, Vivo, Faber-Castell, Toyota, Paçoquita, Google. Se não for uma marca considerada de alto renome e sendo de outro segmento de atuação, será permitido o uso do nome. Exemplo, Renner Vestuário e Renner Tintas. Rede Bandeirantes, Brinquedos Bandeirantes. Uma empresa de cosméticos não poderá ter o nome da Natura, porque já existe esse nome. Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Esta lei regula e limita as possibilidades de uso de uma marca e símbolos. Toda marca deve ser registrada no INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Tem direito à marca quem registra primeiro. Pirataria, falsificação, adulteração e contrabando. De acordo com o Fórum Nacional contra a Pirataria e a Ilegalidade, FNCP, em 2021, o mercado ilegal de produtos gerou um prejuízo de mais de 300 bilhões para a economia brasileira, considerando impostos em 15 setores da economia pesquisados. Deste montante, 94,6 bilhões foram em impostos e 205,8 bilhões para a indústria. O setor mais afetado foi o têxtil e o vestuário. Podemos citar também os softwares. Há softwares que são de distribuição gratuita, porém há outros que exigem um pagamento por seu licenciamento. Este licenciamento pode ter um tempo estipulado ou instalação de forma permanente. A cópia indevida desses softwares pagos é considerado um crime. Exemplos: Norton Antivírus, Office, jogos, Adobe Photoshop. Nos portos estão a principal entrada desses materiais ilegais. O Porto de Santos é o principal porto do Brasil e a Receita Federal do Brasil faz uma fiscalização rígida e com auxílio cada vez maior de tecnologia, possibilitando a apreensão de contêineres contendo brinquedos, calçados, roupas, eletrônicos, entre outros produtos. As ilegalidades nessas operações estão vinculadas
ao contrabando, que é a entrada irregular de mercadorias no país. O descaminho, que é vinculado ao contrabando, que não gera impostos. A pirataria é a comercialização de um produto sem autorização da marca. A falsificação é copiar, adulterar, reproduzir sem autorização do detentor, sem documentação ou atos legais com o fim de obter vantagem econômica. Exemplos: tênis Nike, camisas Lacoste, bolsas Louis Vuitton, camisas de clubes de futebol e copos Stanley.